essa reflexão também. Aliás, por falar em Avenida Paulista, tem um outro assunto que a gente separou aqui. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã 3 empresários na 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram o 8 de janeiro. A Lesa Pátria é uma operação permanente, né? Ela começou a partir do dia 9 de janeiro, 10 de janeiro de 2023, e a partir daí não parou mais e não vai parar tão cedo, né? Porque tem muita gente para ser confrontada com o que fez no dia 8 ou com o que fez antes do dia 8 para que o dia 8 acontecesse. E foi o caso de hoje, né? 2 prisões aconteceram no Distrito Federal e uma em São Paulo. Na capital federal foram presos 2 empresários, o Adalto Lúcio de Mesquita e o Joveci Xavier de Andrade. Eles são empresários do ramo de alimentação, donos de supermercado, e já tinham sido convidados a prestar depoimento para a CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal e foram indiciados ou tiveram pedido de indiciamento por incitação ao crime e associação criminosa. O relatório final da CPI apontou evidências de que eles financiaram estruturas, aqueles acampamentos em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, apesar de terem negado isso em depoimentos. Eles contaram ser sócios em empresas de ramo atacadista. De acordo com a CPI, eles contribuíram para o financiamento de carro de som e de tendas no local. Muita gente que participou efetivamente da destruição das sedes dos prédios dos 3 poderes já tomou cana, já foi apenada, 17, 15 anos, são crimes graves, atentado contra o Estado Democrático de Direito, enfim. Por isso as penas estão, não se trata só de destruição de patrimônio público, né? É muito pior do que isso, é a destruição da democracia para além do quebra-quebra que promoveram lá no dia 8. Agora, acontece poucas horas depois do presidente da República, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pedir clemência, né? Eu ia usar uma expressão mais dura aqui, mas ele pediu com todas as letras numa entrevista ontem que o presidente Lula, porque ele fala, né? Eu sei que tem que, porque a anistia também está prevista na nossa legislação. Sim. É um instrumento. É uma prerrogativa do presidente. Do legislativo, né? O legislativo tem de referendar a anistia, mas ele diz o seguinte, mas claro que teria um outro peso se viesse do executivo, ou seja, ele meio que fala, ele pede com todas as letras, Lula, anistia essa gente, né? E consequentemente, imagino, passa pela cabeça dele anistia quem vai ser punido, não exatamente pelo 8 de janeiro, mas pela tentativa de golpe de Estado que, ao que tudo indica, vai ser provada pela Polícia Federal, tendo o presidente Jair Bolsonaro como um protagonista, né? Então ele já nem terminou ainda, aliás, nem mal começou, né? A investigação do 8 de janeiro, não, mas a da tentativa de golpe, ela é uma investigação ainda incipiente. É um processo. E ele sentiu que a coisa vai terminar mal, tanto é que ele está pedindo para o principal adversário, aquele que ele demonizou a vida inteira, ele está pedindo arrego. É isso. Eu acho que essa fase da operação é a resposta da Polícia Federal para o pedido de anistia que ele fez domingo. Domingo ele pediu anistia, a resposta foi dada, tá aí, não tem anistia. Borracha no passado, passar borracha no passado, o que importa é que vem daqui para frente, né? Para trás mente, como diria o poeta, fica para trás mente. Pois é. É engraçado que ele fala em borracha no passado, mas não vamos lembrar, não vamos esquecer que quando ele declarou o voto de impeachment a favor do impeachment da presidente Dilma, ele exaltou um torturador, né? Então ele tem essa questão aí, essa coisa de lembrar sempre, ele caracteriza o golpe militar, enfim, lá como uma revolução, enfim, tem um pensamento um pouco diferente do que muita gente pensa. Então, entendo que essa operação, ela é a resposta definitiva do que a Polícia Federal, do que as autoridades e também do que o governo pensa sobre esse assunto. De verdade, de fato, Rafa, a anistia é uma prerrogativa legislativa, mas o presidente também pode, num decreto, como fez o Bolsonaro em relação ao Daniel Silveira. É uma espécie de um indulto, né? O presidente também pode fazer isso sempre acontece normalmente no fim do ano, né? Que libera algumas pessoas aí, faz algum indulto presidencial e solta
alguns criminosos, enfim, ou gente que eles acham que poderia ser indultado naquele momento. Então, esse pedido também mostra essa mudança de postura ou estratégia, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro. Precisa só saber aí nos próximos dias se isso é uma estratégia do corpo jurídico, dos advogados, uma estratégia para que ele possa não ser, enfim, começar a diminuir um pouco a pressão em cima dele, porque o que a gente viu, por exemplo, domingo foi uma jogada ensaiada, né? Ele num tom abaixo, falando em anistia, falando em passar borracha, e todos os outros, aí sim, num tom bélico, num tom agressivo, falando do Supremo Tribunal Federal, falando do ministro Alexandre de Moraes, cobrando de alguma forma, ainda lembrando essa questão do golpe, querendo que as coisas mudem, né? Então, me parece mais uma tática jurídica, porque não é o que ele pensa, né? Não é o que ele pensa. Ele sabe disso, ele sabe que a situação dele jurídica tá muito complicada, né? Então, eu imagino que essa seja uma espécie de estratégia do corpo jurídico. Mas o que está claro é que a Polícia Federal... Agora, não deixa de ser uma estratégia, enfim... Eu tenho a impressão que o bolsonarismo, desde o início, ele trabalha numa coisa um pouco dual, né? O Bolsonaro, em muitos momentos, fez discursos muito inflamados, fez ameaças a outras autoridades. Diante de uma reação, ele recuou. E aí tem momentos onde ele está mais virulento, outros não. Ele vai fazendo calibrando essa dança. O que eu sinto desse discurso dele... Mais do que a anistia a ele próprio, né? Acho que tem esse entendimento de fundo, mas que é muito importante para manter essa base do bolsonarismo coesa, né? Apoiando, né? Ele levou muitas pessoas às ruas, é impossível a gente negar isso, independentemente de achar que isso tem dividendos eleitorais ou não, né? Ele tem força política, ele é o kingmaker desse campo da extrema-direita. Mas é muito importante para manter esse campo coeso, reforçar essa narrativa de que as pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro eram pobres coitados que estavam protestando de um protesto político legítimo que descambou em violência, pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e que um presidente deveria, então, ter clemência com essas pessoas, né? O Bolsonaro joga com esse populismo também, então... não acho que ele acredite que o Lula vai dar anistia a ele, nem acho que a clima, independentemente se essa fosse a narrativa comum à opinião pública, que há clima a essa altura para anistiar qualquer pessoa dentro do 8 de janeiro. Então, eu fico na dúvida assim, se ele de fato está ensaiando colocar panos quentes na situação dele próprio para a polícia, ou se ele está simplesmente tratando dessas questões do 8 de janeiro, né, dessas penas tão duras, dessas pessoas que estão sendo punidas, como uma tentativa de manter essa base popular coesa para que então ele não seja preso. Porque não resolve a situação do Bolsonaro, né? Levar tantas pessoas à Paulista não resolve a situação jurídica eleitoral do Bolsonaro, não resolve, mas pode impedir, pode criar um clima que é desfavorável, ainda é desfavorável, para que ele seja detido pela Polícia Federal, né? Isso aconteceu também, né? No momento em que o Lula esteve ameaçado de ser preso, né? Houve um movimento ali para levar pessoas às ruas, né? Houve aquele discurso final do Lula ali para evitar que de fato uma cena tão, né, um ex-chefe de Estado preso, para que isso aconteça. Então tem várias, essa estratégia está caminhando em várias direções ali. Não acho que ele espera ser anistiado, mas ele quis mostrar força, né, para que as autoridades então pensem duas vezes antes de levá-lo preso preventivamente. Por hora, né, é o que ninguém vai poder passar por cima se chegarem à conclusão que ele cometeu um crime. Não vão poder fazer nada. Mas o devido processo legal eu acho que demora, Rafael. Mas ele poderia, né, diante da constatação de que ele está atuando para atrapalhar as investigações, ele poderia ser levado numa preventiva, numa operação da Polícia Federal, como essa que aconteceu com figuras do bolsonarismo. Passou muito perto, né? Mas isso tem um impacto político também. Então, as autoridades com certeza calculam esse impacto. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.